O chamado. Desde os tempos antigos, Deus tem chamado homens e mulheres para cumprir seus propósitos. Mas a pergunta sempre foi a mesma: quem ouvirá a voz do Senhor e responderá com fé? Na cidade de Hebron, em meio às colinas de Canaã, vivia Ezra, um humilde pastor de ovelhas. Seu coração era sincero e ele buscava a presença de Deus, ainda que se sentisse pequeno diante da grandeza do Altíssimo. Certa noite, enquanto vigiava seu rebanho sob o céu estrelado, um vento suave soprou entre as árvores, e uma voz poderosa ressoou dentro de seu coração. Ezra, levanta-te, pois tenho uma missão para ti. Ele caiu de joelhos, temendo e tremendo. Poderia ser realmente Deus falando com ele? Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. 1 Coríntios 1:27. Mesmo temeroso, Ezra ousou perguntar: Senhor, quem sou eu para cumprir teus planos? Mas a voz lhe respondeu: não é pelo que tu és, mas pelo que eu farei através de ti. Essa é uma verdade que ecoa até hoje. Quantas vezes nos sentimos pequenos demais para os planos de Deus? Mas Deus não procura os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Talvez você já tenha sentido o chamado de Deus, mas deixou o medo falar mais alto. O que você faria se soubesse que Deus está te chamando hoje? Aprovação. No dia seguinte, Ezra compartilhou sua experiência com os anciãos da cidade. Alguns riram, outros duvidaram. Tenha cuidado, Ezra. Muitos que dizem ouvir a voz de Deus acabam desprezados. Mesmo assim, ele não desistiu. Decidiu ir para o deserto e buscar ao Senhor em jejum e oração. Por 40 dias alimentou-se apenas da esperança na promessa divina. Mas na última noite, quando seu corpo estava fraco e sua mente cansada, uma sombra se aproximou. Se és realmente escolhido, transforma estas pedras em pão. Ezra soube na hora. Era o inimigo tentando fazê-lo duvidar. Lembrando-se das Escrituras, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. O adversário se afastou, derrotado. Aqui aprendemos algo poderoso. Toda vez que Deus nos chama para algo grande, o inimigo tentará nos fazer duvidar. Quantas vezes o desânimo tenta nos convencer de que não somos bons o suficiente? Mas a palavra de Deus é a nossa arma. Quando o inimigo tenta nos derrubar, precisamos responder com fé. Você já passou por momentos em que sua fé foi testada? Como você respondeu? A palavra de Deus está no seu coração para resistir ao dia mau? O milagre. Quando Ezra retornou à cidade, encontrou um cenário de desespero. Uma praga assolava os campos, e a fome ameaçava destruir seu povo. O povo clamava, os anciãos estavam sem esperança. Ezra olhou para o céu e lembrou-se das palavras de Deus. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Ele subiu ao monte mais alto, ergueu as mãos e orou. Ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mostra teu poder para que teu nome seja glorificado. O vento soprou forte, as nuvens se abriram, e uma chuva suave caiu sobre a terra. As sementes brotaram, a fome cessou, e o povo caiu de joelhos em adoração. Às vezes, só precisamos de uma coisa para ver o milagre acontecer: fé. Quantas bênçãos deixamos de receber porque não confiamos o suficiente para orar e crer? Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mateus 17:20. O legado. Os anos passaram e Ezra se tornou um líder sábio. Não porque era forte, mas porque aprendeu a depender totalmente de Deus. Em seu leito de morte, reuniu seus filhos e disse: o maior milagre não foi a chuva que caiu, mas a fé que permaneceu. Ouçam a voz de Deus e sigam seus caminhos, pois Ele é fiel para cumprir suas promessas. Ezra fechou os olhos e sua história se tornou um testemunho contado por gerações. Uma prova de que Deus usa os humildes para realizar o impossível. Deus ainda está chamando pessoas hoje. Você sente o chamado dele?
Você está pronto para responder como Ezra e dizer: Eis-me aqui, Senhor, usa-me. Porque os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. 2 Crônicas 16:9. Se você deseja viver algo extraordinário com Deus, não tenha medo. Apenas creia.